Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like, deixa aqui também um comentário e compartilhe esse vídeo. Pessoal, fazendo isso vocês vão estar colaborando comigo. E na videoaula de hoje eu vou ensinar mais esse lindo ponto. É um ponto todo trançado, muito fácil de fazer, muito simples e que vai deixar qualquer peça de crochê ainda mais bonita. E com esse ponto dá para fazer tapetes, capas de almofada, trilho de mesa, peseiras de cama, manta para sofá, enfim, a criatividade vai a mil. Vamos fazer? Para fazer essa amostra, eu vou utilizar um fio de algodão da mesma espessura do fio amigurumi, na cor cinza, tá? E vou utilizar também uma agulha para crochê 2,5 milímetros. Esse ponto ele é múltiplo de 5 mais 2, ou seja, nós vamos fazer as correntinhas iniciais, contando de 5 em 5 correntes, até o tamanho desejado para a nossa peça. E depois acrescentamos mais 2 correntes para depois então começar a fazer a primeira carreira. Para essa amostra eu vou fazer 22 correntes. Então aqui eu faço o nozinho inicial. Feito aqui o nozinho inicial, eu vou fazer 22 correntinhas. 1, 2, 3. Feito aqui as 22 correntinhas, eu vou pular 3 correntinhas e na quarta eu vou fazer um ponto alto. Essa argolinha que tem na minha agulha, eu não conto como correntinha, tá? Então, laço a agulha, pulo a primeira, a segunda, a terceira correntinha, na quarta, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. Essas 3 primeiras correntinhas que eu pulei é o equivalente a um ponto alto. Agora, eu laço a agulha, na próxima correntinha, faço aqui o terceiro ponto alto. Laço, na próxima correntinha, faço o quarto ponto alto. Laço a agulha, na próxima correntinha, faço o quinto ponto alto. Feito aqui os 5 pontos altos, contando com essas 3 primeiras correntinhas que eu pulei, agora eu vou fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, eu vou colocar a agulha, ó, nessa alcinha aqui de cima do ponto de base. Ó, esse aqui é o ponto de base, tem 2 alcinhas aqui em cima. Eu coloco a agulha, ó, nessa primeira alcinha, assim. E nessa outra alcinha aqui do ladinho. E agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, vou laçar a agulha, ó, vou puxar esse fio que vai passar por baixo dessas 2 alcinhas e dentro dessa argolinha aqui também ele vai passar. Assim, ó. E aqui eu fiz um ponto baixíssimo e aqui se formou uma argolinha de corrente. Agora, eu vou laçar a agulha e na próxima correntinha eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu preciso fazer mais 4 pontos altos para ter 5 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer mais 10 correntinhas para fazer novamente uma argolinha como essa aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, coloco a agulha nessa alcinha do ponto de base e essa outra aqui do ladinho. Laço, puxo o fio aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Assim. Agora, eu laço a agulha e vou fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer mais 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloco a agulha nessa alcinha de cima do ponto de base e essa aqui do ladinho. Laço, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo.
Agora, eu faço mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu não faço nada, que aqui é o nozinho inicial, tá? E ficou dessa forma aqui. Aqui eu fiquei com 3 argolinhas, né, de 10 correntes, ó. E eu iniciei com 5 pontos altos, né, contando com as primeiras 3 correntinhas. E eu finalizo também com 5 pontos altos. Agora, vamos para a próxima carreira. Agora, eu vou para a segunda carreira. Vou virar o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas de onde está saindo essa argolinha, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Então, nessa segunda carreira, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Então, nesse próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Aqui eu já tenho 3 pontos baixos. 4. E aqui, 5 pontos baixos. Agora, eu vou colocar essa argolinha, ó, pra frente, tá? Mas o fio fica lá pra frente, tá? Abaixo da argolinha. Vem nesse próximo ponto de base, ó, não é aqui, tá? É aqui, ó. Aqui tem um ponto de base que tem esse ponto aqui. E o próximo ponto de base é esse aqui. Coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Ó, a argolinha fica lá pra frente. Vou dar até uma puxadinha, tá? Agora, eu faço mais 5 pontos baixos. Então, aqui eu já fiz um, né? Que é desse outro ladinho. 2, 3, 4, 5. Coloco essa argolinha de correntes pra frente, vou no próximo ponto de base, ó, dá pra ver certinho, tá? Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Dou uma puxadinha nessa argolinha pra frente. Aqui eu já fiz um ponto baixo desse outro ladinho, né? Então, aqui eu vou fazer o segundo. O terceiro, o quarto e o quinto. Coloco a argolinha pra frente, vou no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Então, aqui eu já tenho um ponto baixo, 2, 3, 4, 5. E aqui eu finalizo a segunda carreira, tá? Então, todas as argolinhas de correntes ficaram pra trás. Agora, eu vou pra próxima carreira. E aqui, ó, eu continuo com a mesma quantidade de pontos da primeira carreira, tá? Agora, eu vou pra terceira carreira. Vou virar o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e vou fazer um ponto baixo. E agora, eu faço uma correntinha. Aqui eu tenho equivalente a um ponto alto. Então, sempre que eu começar a carreira de pontos altos, eu vou começar dessa forma aqui, tá? Ó, eu preciso fazer 5 pontos altos, aqui eu já tenho equivalente a 1, então preciso fazer mais 4. Então, no próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto. O terceiro. O quarto. E o quinto, ó. Bem aqui do ladinho da argolinha de correntes. Coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço outro ponto alto. Então, aqui eu tenho 5 pontos altos. Então, agora eu vou fazer uma argolinha de 10 correntes, como eu fiz na primeira carreira. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloco a agulha nessa alcinha aqui do ponto de base, nessa outra alcinha aqui. Laço, puxo aqui e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu laço a agulha e vou fazer mais 5 pontos altos. Então, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. 2, 3, 4, 5. Ó,
fica dessa forma aqui. Agora eu vou fazer mais 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feita aqui as 10 correntinhas, coloco a agulha nessa alcinha do ponto de base, nessa outra do ladinho aqui. Laço, puxo o fio aqui e faço um ponto baixíssimo. Assim. E agora eu vou fazer 5 pontos altos, depois eu vou fazer 10 correntinhas, vou fechar com ponto baixíssimo e vou finalizar com 5 pontos altos. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a terceira carreira, agora eu laço a agulha, ó. Nesse último ponto de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço aqui o último ponto alto dessa carreira, ficando aqui com 5 pontos altos, tá? A mesma coisa que no início. Agora eu vou para a quarta carreira, vou virar o trabalho e nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Então, a quarta carreira vai ser todinha em pontos baixos. No próximo ponto de base, faço outro ponto baixo. Aqui no próximo, faço o terceiro ponto baixo, o quarto e o quinto. Agora, coloco a argolinha pra frente, ó, mas deixo o fio lá pra frente. Vem no próximo ponto de base, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima, ó, e faço um ponto baixo. Dou uma puxadinha nessa argolinha. Faço mais 4 pontos baixos, que aqui eu acabei de fazer um desse ladinho, né? Então, aqui eu vou fazer o segundo ponto baixo, o terceiro, o quarto e o quinto. Coloco essa argolinha pra frente, coloco a agulha no próximo ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Aqui eu já fiz um, preciso fazer mais 4 para ter 5 pontos baixos. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. E aqui eu finalizei a quarta carreira e as argolinhas de corrente ficam do outro lado. E aqui eu tenho a mesma quantidade de pontos da primeira carreira. Agora eu vou para a próxima carreira, vou virar o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, faço um ponto baixo e uma correntinha. Então, sempre que eu for iniciar a carreira de pontos altos, eu vou iniciar dessa forma aqui, tá? Agora, eu vou fazer mais 4 pontos altos para ficar com 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. E agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira carreira. Vou fazer 10 correntinhas, vou fechar com ponto baixíssimo, formando assim uma argolinha de corrente. Então, esse trabalho é a repetição dessas duas carreiras, tá? Até o tamanho desejado para a nossa peça, tá? Aqui eu fiz mais algumas carreiras para vocês poderem visualizar melhor. Aqui foi só repetição dessas duas carreiras, tá? Da carreira de pontos baixos e carreira de pontos altos com argolinha de 10 correntinhas, tá? E agora eu vou ensinar vocês a trançar e a finalizar a peça. Então, aqui, ó, eu fiz essa carreira de pontos altos com argolinhas de 10 correntinhas. Então, agora eu vou para a penúltima carreira, vou virar o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, faço um ponto baixo. E nessa penúltima carreira, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Ó, aqui eu coloco a argolinha pra frente, vou no próximo ponto de base, ó, coloquei a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Ó, e vou fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Até chegar ao final dessa carreira. Então, aqui eu finalizo a penúltima carreira. Ela foi feita toda em pontos baixos e tem a mesma quantidade de pontos da primeira carreira. Agora, vamos para a próxima etapa. Agora, eu vou virar o trabalho, vou puxar essa agulha, ó, para essa argolinha ficar melhor e não desmanchar o trabalho. E agora, eu vou ensinar a trançar essas argolinhas aqui, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar essa argolinha aqui, ó, por dentro dessa primeira argolinha, assim, e puxo aqui, ó, puxo pra cima.
Pego a outra argolinha, passo por dentro, ó, dela dessa forma aqui. E vou puxando assim. Essa outra, volto aqui, ó, passo por dentro e puxo pra cá. Essa outra, passo aqui por dentro dela, ó, e puxo pra cá. Então, essa partezinha aqui já tá feita. E da outra eu vou fazer da mesma forma, ó, sempre de cima pra baixo, tá? Ó, argolinha de cima na argolinha de baixo. Argolinha de cima, coloco dentro da argolinha de baixo. E aqui a argolinha de cima, coloco dentro da argolinha de baixo. Ó, já deixo toda preparadinha. Novamente, aqui é a primeira argolinha, essa aqui é a segunda. Coloco essa segunda por dentro da argolinha de baixo. Pego a argolinha de cima, coloco por dentro da argolinha de baixo. Dessa forma. Bem fácil de fazer, né? Aí eu já deixo ela toda montadinha, toda certinha para a próxima carreira. Agora, ó, vou fazer a última carreira. Nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo, uma correntinha. E sempre que eu for iniciar a carreira de pontos altos, eu vou iniciar dessa forma aqui, tá? E quando eu iniciar a carreira de pontos baixos, é um ponto baixo só nesse primeiro ponto de base, tá? Aqui eu preciso fazer 4 pontos altos. Aqui eu já tenho equivalente a um ponto alto, então eu preciso fazer mais 3 pontos altos. Laço a agulha no próximo ponto de base e faço o segundo ponto alto. O terceiro e o quarto. Agora eu laço a agulha, coloco a agulha dentro dessa argolinha de correntes e coloco a agulha no próximo ponto de base, que é esse aqui, fica bem atrás dessa argolinha de correntes, tá? Laço, puxo o fio aqui pra cima e o fio vai passar por dentro dessa argolinha de correntes, assim. E aqui eu faço um ponto alto. Laço a agulha, coloco a agulha dentro dessa argolinha de correntes novamente, ó, e vou no próximo ponto de base. Coloco a agulha por baixo dessas duas alcinhas do ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima, ele vai passar novamente por dentro dessa argolinha de correntes. Trago aqui pra cima e faço um ponto alto. Então, aqui eu fiz 2 pontos altos dentro dessa argolinha de correntes, olha como fica. Agora, eu laço a agulha e vou fazer mais 4 pontos altos. Então, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Tem que prestar bem atenção, tá? Ó, aqui eu já tinha feito o ponto alto aqui, então é no próximo. Então, aqui eu fiz um, preciso fazer mais 3. Aqui eu fiz o segundo, o terceiro e o quarto. Vejo se a argolinha já está toda feitinha, prontinha, que às vezes acaba escapando, tá? Ó, aqui já tá escapando, tá? Mas escapa, geralmente, é mais aqui a de cima. Agora, eu laço a agulha, coloco a agulha, ó, dentro da argolinha de correntes. Vou no próximo ponto de base, que fica atrás da argolinha de correntes, ó. Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. Laço a agulha, coloco novamente dentro dessa argolinha de correntes. Vou no próximo ponto de base, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço outro ponto alto. Então, eu fiz 2 pontos altos dentro da argolinha de correntes. E olha como vai ficando. Fica lindo demais, né? No próximo ponto de base, faço um ponto alto. Então, agora eu preciso fazer 4 pontos altos. Aqui eu já tenho o segundo, o terceiro e o quarto. Ó, aqui escapou um pouquinho. Coloco, ó, a última alcinha dentro da alcinha de baixo. E puxo aqui pra cima. Laço, coloco a agulha dentro dessa alcinha de correntes. E atrás dessa alcinha tem um ponto de base. Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. Laço a agulha, coloco dentro dessa argolinha de correntes. No próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto. Feito aqui 2 pontos altos dentro da argolinha de correntes. E agora eu vou fazer 4 pontos altos pra finalizar, como no início, que tem 4 pontos altos. E aqui eu finalizo o trabalho, tá?
E esse ponto fica lindo demais, né? Dá para fazer peseira para cama, manta para sofá, tapete, gola, colete, enfim, a criatividade vai a mil. Se você gostou, deixa o seu like, deixa aqui também um comentário, compartilhe esse vídeo, vocês vão estar colaborando comigo. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Até a próxima e fiquem com Deus.